E aí, pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, agradecer muito aí a galera que tá chegando junto, se inscrevendo no canal. Faltam 16 amigos pra gente bater a meta, ou amigas, né? Pra gente bater a meta de 1.800 inscritos no canal. A gente tem voltado a fazer os vídeos aí, a galera tem acompanhado, tem feito as inscrições, mas tem muita gente que tem passado aí pelo canal, que não tem feito a inscrição. Se puder, se inscreve aí. Se estiver achando legal o conteúdo, comenta aí também, né, pessoal? Que apesar de ser um vídeo, é um bate-papo. Quem puder comentar também, deixar a opinião que tá achando do canal, a gente agradece. Galera, sabe o que eu refleti hoje? Que eu pensei. Quando eu levantei hoje, você pega o celular, você tá vendo as suas redes sociais, você vê primeiramente se tem alguma mensagem no WhatsApp importante ou uma ligação importante que você tenha que retornar, e depois você vai ver as notícias do Vasco. Quem faz isso daí, comenta aqui embaixo se de manhã já fica procurando notícias aí do nosso Vasco. E aí você vê sempre as mesmas coisas, né, galera? É De Ossa, é Sousa, agora é Lúcio Rodrigues também, que parece que tem um time da Turquia que já avançou. E assim, a gente vê o nosso time caindo pelas tabelas, né? Vou até colocar pequenininho aqui, ó, para a gente poder ver aí os resultados da rodada. O Atlético Paranaense venceu o Inter, né, por 2-0. Agora já posso aumentar. O Santos empatou, o Vasco empatou, o Botafogo venceu fora. Eu até fiz uns shorts ontem. A gente vê o Vasco não consegue ganhar fora e os outros concorrentes, os outros times conseguem fazer gol fora e segurar o resultado, mesmo às vezes tomando uma pressão danada do adversário. A bola bate na trave, a bola não entra. Já com a gente é incrível. O Vasco tem algumas chances de gol, não claras, né? Mas o adversário vai lá uma, duas vezes. Às vezes precisa de duas chances para fazer um gol e desestabilizar todo o elenco. E já refletiu na torcida, né, galera? Você vê que era sempre estádio cheio, estádio cheio, estádio cheio. E contra o Mirassol, o Vasco já teve pouco mais de 10 mil torcedores no estádio. E depois disso, você vê que a diretoria faz uma promoção de ingresso. Não adianta fazer promoção de ingresso com a qualidade do time do jeito que está, né? Eu vejo muitos torcedores brincando, né? Fala, pô, nem de graça. Se me derem ingresso, eu não vou. Porque o futebol é o entretenimento. Para você ir lá, para você se divertir. A torcida do Vasco há muito tempo não tem isso, né? Até quando você ganha, você se estressa. Porque a última vitória do Vasco foi 1-0 contra o Atlético Paranaense. E vai tomando sufoco, você naquele medo de tomar um empate. Então, é muito complicado a situação. Aí você vê lá os resultados. O Botafogo 0, 1, Cruzeiro 0, Bahia 1, Corinthians 1, Red Bull 0, Curitiba 0, Grêmio 1, Fluminense 1, São Paulo 1, Fluminense 1, o Flamengo 1, Remo 2, Vitória 0, até o Remo já encostou na gente, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 2. Foi a segunda derrota do Palmeiras no campeonato, a primeira em casa, e a outra foi para o Vasco, jogando em São Januário, aquele início do Renato. Então, tá aprovado. Assim, chega a ser uma brincadeira essa questão aí do De Ossa, né? Você vê sites aí, canais que não têm responsabilidade nenhuma, dizendo que o jogador tá fechado, que já vai se apresentar, e o cara tá jogando lá para o outro clube. Como é que tá fechado? Jogador fechado não entra em campo pelo outro time, né? Então não tem nada certo. Já virou uma brincadeira. Eu, sinceramente, o De Ossa não é o Messi, o De Ossa não é o Cristiano Ronaldo, o De Ossa não é o Mbappé. Então, para que insistir tanto com um jogador que o Vasco vai precisar pagar 12 milhões de dólares? Vai atrás de outro. Vai atrás de outro, do Elinho, lá do Rafael Veiga.
faz proposta por outros jogadores, vê o que vai acontecer. O Sousa até tinha gente dizendo que o cara se apresentava hoje, olha, se chegava no Rio hoje, olha o absurdo. O pessoal faz com a torcida do Vasco em troca de like, em troca de inscrição. Eu até coloquei na foto aí na capa, porque virou uma novela. E eu não estou dizendo que vai ser contratado. Minha capa está dizendo que o Vasco vai em busca de reforços. E espero que realmente consiga esses reforços, porque está precisando demais. Próximo desafio do Vasco aí é quarta-feira, contra o... Vou até confirmar como é que tá a capa aqui pelo celular. Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente isso mesmo. O Vasco tenta acelerar por reforços. Botei a foto dos 2 jogadores. O Vasco está correndo atrás de tentar fechar os jogadores. E esses 2 jogadores são os que estão no radar aí, que todo mundo fala, mas que ainda não está fechado. Se tivesse fechado, os jogadores já tinham chegado aqui no Rio de Janeiro. E a gente precisa cobrar o Pedrinho, precisa cobrar o Admar Lopes. Por que só jogador colombiano? Por que só jogador equatoriano? Saiu até um vídeo aí, o gol do Vasco sendo poucos comemorando. O Vasco tinha acabado de empatar o jogo. Por que só jogador? O Admar Lopes precisa ser cobrado. Falam que a janela que ele fez é boa, que a janela que ele fez é boa. Quem que ele fez, que ele trouxe, que realmente é titular absoluto e incontestável? Ninguém. Andrés Gomes tem altos e baixos. O Thiago Mendes não está jogando nada. Spinelli não está jogando nada. Brenner não está jogando nada. O Saldívia que ele trouxe nem é relacionado. Cuesta falha toda hora. Então vamos parar com esse negócio que a janela foi boa, que o Admar contratou bons jogadores, porque o time está nessa draga aí por causa disso. O Andrés foi para a Copa porque era na seleção colombiana, com todo respeito, nem entrou. Então foi para fazer número, porque não tinha um melhor que ele. Ou era no mesmo nível, o treinador escolheu alguém e foi. Porque se ele fosse tão bom, tão importante, entraria em campo. O cara nem jogou, cara. Na seleção colombiana. Não é Inglaterra, não é França, não é Argentina, não é Brasil. Com todo respeito à seleção colombiana. Então, vamos aguardar. A tabela não foi tão ruim, né? Na próxima rodada do Brasileiro, o Vasco pega o Bahia fora. O Vasco não joga contra a Chapecoense. Vai ter alguns jogos aí, ó, Inter e Flamengo, Fluminense e Bahia, Vitória e Palmeiras. O jogo que interessa a gente é esse aqui, ó, Mirassol e Remo. Alguém vai passar a gente já. Quarta-feira, ou Mirassol ou Remo passa o Vasco. Se tiver um empate, o Remo passa. Se tiver uma vitória, o Mirassol passa. Então, qualquer resultado, o Vasco já vai cair uma posição na próxima quarta-feira. E tem o Inter também, é torcer para o rival não deixar o Inter ganhar, porque aí segura o Inter e o Vasco não joga na rodada. E o próximo jogo, o Vasco pega o Bahia. Olha que beleza. Dia 9/8. Então não tá fácil. A situação do Vasco realmente não tá fácil não. Galera, boa semana aí para todo mundo. Que vocês tenham uma excelente semana. Ó, Bahia e Vasco, olha lá. Vamos ver o que vai dar nesse jogo aí de quarta-feira. Lembrando que quarta-feira o Vasco já vai perder mais uma posição no campeonato, independente do que seja, Remo e Mirassol. O empate o Remo passa, vitória o Remo passa, se o Mirassol ganhar passa. Então a gente já vai ficar um pouco mais atrás na tabela do campeonato. Galera, um grande abraço, uma boa semana para todos, uma boa noite aí para todo mundo. Fiquem com Deus.